Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos amigos examinandos da segunda fase mais bombada do Brasil. Bom dia a você de casa que está assistindo a gente aí, é um prazer estar aqui falando com você. Vamos para mais uma aula da nossa segunda fase. É mais um momento em que a gente está nesse episódio aí da pandemia do coronavírus. Estamos mais uma vez aqui com a sala vazia. Só eu e a câmera aqui com a gente. E vamos nessa solidão no presencial, mas com certeza muito acompanhado, muito bem acompanhado por vocês em todo o Brasil. Confesso que estou com saudade da galera do presencial e em relação à galera do online, eu tenho pelo menos esse acalento por saber que vocês vão estar sempre com a gente aqui também, tá? E eu queria já deixar aqui minhas redes sociais, sobretudo para o pessoal que está assistindo a gente pela quarentena aí. O meu Instagram é @professor Diego Oliveira e o meu WhatsApp principalmente é o 71994024444. Me siga no Instagram, tenho postado conteúdo atualizado sempre, tenho postado muita coisa bacana, muita dica, e eu vou fazer por esses dias todos aí agora diversas lives em relação à nossa segunda fase, com dicas, conteúdos, e aí vai ser bastante interessante se você me seguir também no Instagram por isso, tá bom? E o meu WhatsApp para você mandar o seu nome na lista, para eu poder mandar seu nome completo para eu botar você na lista de transmissão, tá bom? Então bota aí, anota aí meus contatos, tá? Estou aqui já para a gente começar a nossa aula. Bom, deixa eu ajustar aqui o... Pronto, tá bom aí. Vamos lá. Vamos falar agora aqui, gente, na aula de hoje. O tema da aula de hoje é o tema de execução trabalhista. É um tema que é bastante interessante, bem legal mesmo, é um tema que muita gente costuma ter uma ou outra dificuldade, mas aqui a gente vai ver que não é difícil, nem um pouco difícil, entender sobre a execução trabalhista. Vou tentar trazer para você de maneira simples, de maneira didática, de maneira bem tranquila aqui a nossa execução trabalhista. Para você que está assistindo a gente aí ao vivo, vou pedir que mande um alôzinho aí para a gente aqui no WhatsApp, para eu poder saber que você está aqui com a gente, para saber que você está acompanhando aqui a gente, para a gente poder bater um papo até aqui juntos, né? A gente interagir em tempo real. Então, manda mensagem. Já recebi uma mensagem aqui de Ana, tá? Ana de Conceição do Coité, aqui na Bahia, mandou mensagem aqui também. Deixa eu ver aqui quem é essa aqui. Bianca Magalhães mandou mensagem aqui também, de Aracaju, Sergipe. E aí você vai mandando mensagem aqui, que eu vou depois falando com vocês. Se tiver dúvida, pode perguntar em tempo real que eu lhe respondo. Essa é a vantagem de assistir a aula ao vivo. Mas se você está assistindo essa aula gravada, por não poder assistir a aula ao vivo, não tem problema. Se tiver dúvida, mesmo assim, mande sua mensagem para mim no WhatsApp ou no Instagram, que eu vou tirar sua dúvida com o maior prazer. Tá bom? Bom, gente, execução trabalhista. Chegamos num momento em que a gente vai começar a executar o comando sentencial. E aí, primeira inovação, primeira novidade importante que a gente precisa saber é que a execução trabalhista, ela agora pode ser promovida de ofício pelo juiz somente nos casos em que a parte estiver sem advogado. Antes da reforma, o juiz podia promover de ofício a execução, agora não pode mais. O juiz só pode promover de ofício a execução trabalhista se a parte estiver desassistida de advogado. Ok? Beleza? A parte estiver pelo juiz postulante, aí pode o juiz promover a execução trabalhista de ofício. Tá certo? Ô Diego, será que eu posso, dentro da Justiça do Trabalho, fazer uma cessão de crédito? Por exemplo, eu ganhei uma ação trabalhista e tenho lá um valor para receber da empresa de R$50 mil. Esses R$50 mil que eu tenho para receber lá da empresa, está o título lá, a sentença, e aí a empresa ainda não pagou.
Aí, você chega para mim e fala, Diego, eu te pago 40 mil agora à vista e eu cobro da empresa os 50 mil. Parece ser vantagem, porque esses 40 mil é certeza que eu vou receber e eu vou receber agora de uma vez só. Os 50 mil você ainda vai cobrar, vai tentar receber. Se conseguir, vai ser 10 mil a mais que você vai ter aí de lucro. Mas é se conseguir. Será que pode isso? Não. Dentro da Justiça do Trabalho, o TST entende que não é possível a cessão de créditos para terceiros. Não é possível você inserir um terceiro na relação processual. Tá certo? A gente pode fazer isso com um crédito trabalhista dentro do juízo de falência. Lá dentro do juízo de falência, eu posso fazer isso. Exemplo, eu tenho lá um crédito para receber de uma empresa lá no juízo de falência e esse crédito é trabalhista. Esses 50 mil, vamos supor, eu habilitei lá no juízo de falência para receber. Lá eu posso. Lá, se você quiser me dar os 40 mil, eu aceito. Porque aí você vai se habilitar lá como um credor lá no juízo de falência. Agora tem uma questão. A partir do momento em que você me paga e eu passo esse crédito para você lá no juízo de falência, significa que eu já satisfiz a natureza desse crédito, que é uma natureza alimentar. Se você já me pagou os 40 mil, a satisfação da natureza já foi feita. Significa que esse crédito deixa de ter natureza alimentar no juízo de falência. Se ele deixa de ter natureza alimentar no juízo de falência, ele deixa de ser um crédito privilegiado, porque lá as ações trabalhistas vão ter privilégio, preferência para pagamento, porque tem natureza alimentar. Mas uma vez que o titular do crédito lá não é mais o credor da natureza trabalhista, nesse caso aí, deixa de ser privilegiado e passa a ser um crédito meramente quirografário e vai para a fila do recebimento. Tá certo? É isso que você precisa entender, tá? A gente está aqui com os maiores cuidados do mundo em relação a essa questão da nossa aula. Tá tomando todos os cuidados, eu estou com álcool em gel aqui, os meninos também, Mike que está ali, que aparece de vez em quando, Mike nem fica aqui o tempo todo, mas vem aqui para ajustar, às vezes vem um colega aqui também, e a gente fica nessa, respeitando a distância, para que a gente possa fazer tudo com segurança para você. Mas você, fique em casa, tá? Fique em casa que a gente está aqui fazendo tudo com a maior segurança do mundo, para você ficar em casa no conforto da sua tranquilidade, estudar aí, tá certo? Bom, vamos lá. Uma coisa interessante que eu quero entender com você aqui é a respeito da legitimidade também em relação à execução trabalhista. Quem vai ocupar o polo ativo da execução trabalhista normalmente é o credor. Quem é o credor dessa execução trabalhista? O credor geralmente é o autor da ação, porque ele vai receber o crédito decorrente da condenação do reclamado. Tá? Então, geralmente, ele é o autor da ação. Mas pode acontecer de o executado ser pode acontecer de o exequente ser a reclamada e o executado ser o reclamante. Por exemplo, se ele for devedor de custas, se ele é devedor de honorários, devedor de indenizações, de multas, aí nesse caso ele passa a ser executado na ação, uma vez que ele deixa de ser o credor e passa a ser o devedor. Em síntese, você precisa entender que, em tese, o exequente, que é o credor, ele vai ocupar o polo ativo na execução, e o executado, que é o devedor, vai ocupar o polo passivo. Muito embora a gente analise de maneira genérica dessa forma, nós temos, por exemplo, a Lei 6830, lá no seu artigo 4º, que é aplicado de maneira subsidiária ao processo do trabalho, que diz para a gente quem pode ocupar o polo passivo de uma execução. Ele cita lá execução fiscal, porque essa Lei 6830 é a lei de execução fiscal, mas a gente pode aplicar subsidiariamente e entender que vai ocupar o polo passivo o devedor, pode ser o fiador, o espólio, a massa, ou o responsável aqui por dívidas trabalhistas ou tributárias e tal, que não é o caso, mas os sucessores também, a qualquer título, podem ocupar o polo passivo de uma execução.
Além disso, nós temos também um outro artigo do CPC aplicado de forma subsidiária, que é o artigo 779, que diz que a execução ela vai ser promovida contra o devedor, aí já tem lá também o espólio, um novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação, aí é dentro do polo lá, aqui isso não é possível dentro do processo do trabalho, o fiador também não é possível, o responsável vinculado à garantia real aqui também não é possível, e o responsável tributário aqui também não é possível. Mas, em tese, a gente aplica aqui ao devedor, ao espólio e aos sucessores. Ok? Beleza? Bom, dito isso, eu quero começar a trabalhar com você, efetivamente, as espécies de execução que a gente tem no processo do trabalho. A primeira execução que eu quero trabalhar com você é a execução provisória, e depois a gente vai trabalhar com a execução definitiva. Em relação à execução provisória, eu tenho um detalhe muito importante para falar com você. A execução provisória, ela é uma execução que ela vai ser cabível toda vez que eu tiver um recurso que foi recebido apenas no efeito devolutivo. Ô Diego, eu não consegui entender isso não. Calma, calma. Você vai entender agora. Tranquilidade, confia em mim. Eu sei o que eu estou falando. Tem calma. Vamos comigo aqui, presta atenção. Observe, o que é uma execução que é provisória? É aquela que não é definitiva. Ora, Diego, isso é óbvio, mas esse é o princípio para você começar a entender. A execução provisória é aquela que não é definitiva. Aí você começa a entender quando você passa a perceber que a execução definitiva é aquela que transfere o bem, que visa transferir de forma definitiva o patrimônio do devedor para o credor. Então, a execução definitiva, ela quer fazer um ato de expropriação do bem. Ele quer dizer assim, ó, você está devendo, então tiro o que é seu e entrego ao credor. Isso é o que visa a execução definitiva. A execução provisória, ela não visa a transferência definitiva. A execução provisória, ela visa apenas resguardar o bem para uma possível e futura execução definitiva. Então, o que é que eu vou fazer com a execução provisória? Eu vou pegar o bem, vou, por exemplo, penhorar o bem e guardar ele aqui. Quando chegar na execução definitiva, eu entrego o bem para o credor. Então, a execução provisória, ela antecede a execução definitiva, sendo que ela nem é obrigatória de acontecer, mas se ela acontecer no processo, ela vai sempre anteceder a execução definitiva, ok? Porque ela apenas vai segurar o bem para quando vier a execução definitiva, entregar o bem para o credor. E aí presta atenção aqui comigo. A execução definitiva, ela começa depois do trânsito em julgado. Porque depois que transitar em julgado é que eu sei qual é o valor, então eu posso fazer a expropriação, ok? Beleza. Já que a execução provisória ela vem antes da execução definitiva, a execução provisória ela vem antes do trânsito em julgado. Beleza, você conseguiu entender aí comigo, percebi. Senti daqui essa vibração que você conseguiu entender isso aí. Beleza, a execução provisória, ela vem antes da execução definitiva, logo ela vem antes do trânsito em julgado. Se ela está antes de transitar em julgado, significa que eu estou na fase recursal. Olha que coisa bacana, estou na fase recursal. Se eu estou na fase recursal, significa que ainda cabe interposição de recurso. E aí, se cabe interposição de recurso, significa que pode ter sido interposto um recurso contra a decisão. E mesmo assim, eu já posso começar a executar essa decisão? Sim, de forma provisória. Mas preste atenção. Quando eu interponho esse recurso, ele vai receber, olha o que a gente viu na aula passada, ele vai ser recebido ou no efeito devolutivo ou no efeito devolutivo e suspensivo. Para atribuir o efeito suspensivo à decisão, eu faço um requerimento ao órgão julgador. Se eu fizer o requerimento ao órgão julgador e for atribuído o efeito suspensivo ao meu recurso, significa que a decisão está com os efeitos suspensos. E eu não posso começar a executar essa decisão. Olha aí, você começou a entender. Presta atenção aqui comigo agora, que eu estou aqui emocionado. Estou emocionado com essa reflexão nossa aqui.
Preste atenção. A partir do momento que eu tenho um recurso que foi interposto contra a decisão e esse recurso foi recebido no efeito suspensivo, eu não posso fazer a execução provisória, porque a execução está com os efeitos suspensos. Logo, para eu poder fazer a execução provisória do julgado, eu tenho que ter tido interposto um recurso. E esse recurso não pode ter efeito suspensivo. Logo, se ele não pode ter efeito suspensivo, ele somente vai ser recebido no efeito devolutivo. O que é a regra aqui no processo de trabalho? A regra é que os recursos são recebidos meramente no efeito devolutivo. Olha que coisa bacana. Se você é da nossa quarentena Sejais, não pegou essa aula de teoria geral de recursos, recomendo a você adquirir o curso completo, porque dá tempo de estudar. Nossa prova tem aí dia 31 de maio, dá tempo suficiente para você estudar bastante. Então vamos juntos, tá? E aí observe o detalhe, preste atenção. Vamos agora partir do caminho inverso. Eu vim da execução definitiva e disse até você quando eu posso fazer a execução provisória. Agora vamos partir do lado de cá para saber quando é que eu posso fazer a execução provisória, para você ver que vai dar no mesmo sentido. Observe. Foi proferida uma sentença. Aí a empresa interpôs um recurso daquela decisão. E aí o recurso foi recebido só no efeito devolutivo. Comecei a perceber que a empresa estava se desfazendo do patrimônio. Começou a vender seus bens. Quando chegar na execução definitiva, eu vou ganhar o processo. Mas eu vou levar alguma coisa? Na hora de pegar os bens da empresa, cadê? Não tem mais nada, porque ela já vendeu tudo. Então o que é que eu posso fazer? Para impedir que ela se desfaça do patrimônio, eu posso fazer a execução provisória do julgado. O recurso foi recebido só no efeito devolutivo. Então eu vou lá e digo, ei, excelência, bloqueia aí esse dinheiro, penhora o bem aí, guarda esse bem aí que eu preciso de uma segurança quando chegar na execução definitiva. É por isso que a execução provisória ela vai ser feita sempre quando eu tiver um recurso que foi recebido no efeito devolutivo. Diego, é obrigatório ter a execução provisória do julgado? Não. E quando é que vai ter? Quando o exequente quiser. Porque o juiz não pode fazer a execução provisória de ofício. Só quando o exequente quiser. O executado não vai fazer a execução provisória de ofício. Só quando o exequente quiser. Ele precisa justificar? Não. Por simples petição, ele pode requerer a execução provisória do julgado. Ok? Beleza? Maravilha. Diego, se você disse que a execução provisória, quando ocorre no processo, ela antecede a execução definitiva, significa que a execução provisória ela tem um limite, não tem? Tem. Ela vai até antes do trânsito de julgado. E aí observe o detalhe. Se a execução definitiva ela visa transferir o patrimônio do devedor para o credor, e a execução provisória visa apenas e tão somente assegurar o bem para a execução definitiva, significa que a execução provisória ela tem um limite. Qual é o limite da execução provisória? É a penhora. Por que o limite da execução é a penhora? Porque a penhora é o último ato de constrição de bem. Eu vou pegar o bem e vou penhorar. Depois da penhora, já é para transferir o bem para o credor. Então, como a execução provisória não visa transferir o bem para o credor, ela visa apenas assegurar o bem aqui na execução, então eu vou até a penhora aqui. Beleza? Tranquilo? Maravilha, então. Vamos lá. Bom, uma outra coisa interessante que eu queria falar com você aqui é sobre a liquidação da sentença. E aí é importante você saber. Quando o juiz profere uma sentença, a sentença ela não necessariamente vai vir líquida, com valor já determinado. Espera aí, Diego. Se no procedimento sumaríssimo, no procedimento ordinário, a petição inicial já tem que vir líquida, com os valores indicados em cada pedido, por que a sentença não tem que vir líquida? Porque o juiz não está obrigado a nada. Então, não tem a obrigação da sentença vir líquida. O que tem que vir líquido é a petição inicial. A sentença ela não precisa ser liquidada de imediato, quando o juiz profere a sentença. A liquidação da sentença pode ser feita depois. Obviamente que pode vir a liquidação até
mista, por exemplo. Eu posso proferir uma sentença e a sentença vir com uma parte líquida e uma parte ilíquida. Eu posso já deixar o valor para alguns pedidos e para outros não. O juiz pode fazer assim também, tá? Olha aí, preste atenção. Para fazer a liquidação da sentença, eu tenho 3 modalidades de liquidação que eu vou explicar para você aqui agora, tá? 3 modalidades. A primeira modalidade é a liquidação por cálculos, tá? A segunda modalidade é a liquidação por arbitramento e a terceira é a liquidação por artigos. Diego, o que é essa modalidade de liquidação por cálculo? Preste atenção. Eu vou utilizar a modalidade de liquidação por cálculo na maioria dos casos. Na maioria dos casos, a liquidação é feita na liquidação por cálculo. Utilizo a liquidação por cálculo toda vez que eu tiver todos os elementos que eu preciso para fazer a conta já no processo, e a conta vai precisar apenas de operações aritméticas. Posso utilizar fórmulas, enfim, tudo bem, mas só contas. Vou precisar fazer contas no processo e tenho todas as informações. Vou dar um exemplo para você. O reclamante entrou com a reclamação trabalhista e pediu o pagamento das verbas rescisórias. O que é que eu preciso para calcular as verbas rescisórias? O tempo de serviço e o salário. Pronto. Se eu tiver essas informações no processo, eu já tenho tudo para poder fazer o cálculo. Então, eu posso utilizar essa liquidação por cálculo. Ok? Por ser a mais amplamente utilizada, ela é muito comum no processo do trabalho, porque ela é a mais fácil de ser aplicada, eu queria assim dizer para você. É a liquidação por cálculo. Tá certo? Então, eu utilizo essa liquidação quando eu tenho todas as informações no processo e quando eu preciso fazer apenas operações aritméticas, contas no processo. Tá? Eu tenho também a liquidação por arbitramento. O que é essa liquidação por arbitramento? A liquidação por arbitramento ela vai ser aplicada quando eu não tiver todos os dados no processo e eu preciso, para determinada verba, arbitrar um valor. Eu preciso arbitrar um valor porque não é uma quantia mensurável para aquele objeto. Exemplo. Vamos supor que o juiz ele determine aí a integração de uma parcela in natura no salário do reclamante. Vamos supor que a reclamada, por mera liberalidade, desse uma casa, né, para o reclamante ficar morando ali. Perceba que não tinha necessidade dela fazer isso, então não era uma habitação que era dada para a prestação de serviço, era uma habitação pela prestação de serviço e por isso integra a remuneração do trabalhador. E ele entrou com a ação pedindo a integração da habitação na sua remuneração. Observe o detalhe, eu não tenho como pegar uma casa e integrar na remuneração do trabalhador. Eu tenho que fazer uma liquidação daquele valor, daquela habitação, para transformar aquilo num valor e aquele valor integrar a remuneração. E aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer um arbitramento. O juiz entende disso? Não. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar um perito. Vai chamar o perito, aí o perito vai chegar lá e vai arbitrar aquele valor. Por exemplo, ele vai chamar um corretor de imóveis e vai olhar quanto é que vale o aluguel daquela casa e vai integrar aquele valor na remuneração do trabalhador. É só um exemplo que eu estou dando aqui. E aí ele pode fazer dessa forma, arbitrando um valor à remuneração do trabalhador. Ah, Diego, então é igual à prova pericial? Não. É um perito também que vai fazer o arbitramento, em todo modo, mas não é uma prova pericial. Primeiro porque a gente já está na execução, não se produz prova na execução aqui, exceto na hipótese que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas não se produz prova aqui para liquidar o valor de arbitramento. Aqui é apenas uma sugestão que o perito vai dar. O juiz não é obrigado a seguir, mas é uma sugestão que o perito vai dar. Logo, eu como exequente ou executado não posso fazer perguntas ao perito como eu faço na prova pericial. Aqui ele vai, porque eu não estou produzindo prova, eu estou apenas liquidando o valor. Tá? Essa liquidação por arbitramento ela pode ser utilizada em 3 hipóteses. Tá? Primeiro, se as partes assim convencionarem. Segundo, se o juiz assim determinar. E terceiro, se o objeto da liquidação assim exigir. Esse do objeto da liquidação é o exemplo agora que eu dei por último aí, da habitação integrando a remuneração do trabalhador. Lembre que quando a habitação é fornecida como uma prestação para a prestação do serviço,
ela não integra a remuneração do trabalhador, tá certo? E por fim, a terceira modalidade de liquidação e a menos comum é essa aqui, a liquidação por artigos. Diego, o que é essa liquidação por artigos? Essa liquidação por artigos ela vai ser utilizada quando eu não tenho os fatos na fase de conhecimento provados de forma suficiente ou quando a liquidação depender da prova de fatos novos. Eu não entendi, Diego. Vou lhe dar um exemplo aqui. Observe. Vamos supor que a reclamada alegou que o reclamante alegou que fazia hora extra e disse qual era a suposta jornada. A reclamada alegou que o reclamante exercia uma outra jornada e o juiz foi lá e deferiu horas extras, mas não disse qual era o parâmetro que era para ser utilizado. Se era a jornada do reclamante, se era uma jornada intermediária. O juiz não disse qual era o parâmetro para ser utilizado. Ele apenas deferiu as horas extras. Obviamente que a gente tem que observar se ele deferiu nos termos da inicial. Se ele deferiu nos termos da inicial, significa que ele acolheu a jornada do reclamante. Diego, e se a reclamada também alegasse que o reclamante fez hora extra, mas uma jornada diferente? O reclamante alegava que trabalhava das 8 às 22, a reclamada alegava que era das 8 às 20, o juiz foi lá e deferiu hora extra. Pronto. Deferiu hora extra, mas não disse se era nos termos da inicial ou nos termos da defesa da contestação. E aí a gente fica sem saber qual é o parâmetro que vai ser utilizado, qual o valor que o reclamante vai receber de horas extras. Então, os fatos não foram suficientemente provados na fase de conhecimento e a gente pode fazer a liquidação por artigos. Aí o juiz pode determinar na sentença que a liquidação das horas extras vai ser feita a liquidação por artigos. E aí como é que fica isso, Diego? Liquidação por artigos é a menos comum no processo do trabalho e você vai entender agora por quê. Por quê? Porque o reclamante na execução ele vai ter que dizer qual é o valor qual é a prova que ele vai produzir na execução. A reclamada vai dizer qual é a prova que ela pretende produzir na execução. O juiz vai marcar uma audiência na execução, vai produzir as provas em relação à jornada de trabalho e o juiz vai dar uma sentença liquidando o valor. Que negócio confuso, não é? Porque a gente vai fazer um processo sumário de cognição, um processo sumário de conhecimento, só para provar a hora extra. Sendo que podia ter sido feito isso lá na fase de conhecimento. E o juiz não fez. É muito incomum isso, porque isso é completamente contrário à celeridade processual. É muito contrário à celeridade processual. É por isso que é a liquidação menos utilizada no processo do trabalho. Quase nunca vejo isso. Esses dias eu estava aqui dando aula, antes, obviamente, dessa pandemia do coronavírus, e aí veio uma aluna desesperada a falar comigo. Diego, me ajude, pelo amor de Deus. Me ajude aí com esse negócio. Liquidação por artigos. O juiz me disse aqui que era para liquidar por artigos na sentença. Que diabo é isso, Diego? Como é que eu vou fazer esse negócio? Eu falei, minha filha, você vai fazer como se fosse uma espécie de petição inicial, só para provar isso na execução, especificando as provas que você pretende produzir. A reclamada vai fazer a mesma coisa e vai marcar uma audiência para produzir a prova desse fato. Tá certo? E aí o juiz vai proferir uma sentença relacionada a isso. Eu fico até estranhando em relação a isso que um juiz ainda hoje utiliza esse tipo de liquidação, que é completamente contrária. Tá? Bom, mandar um abraço aqui para Altair Góes, lá de Limeira, em São Paulo. Altair, um abraço, meu irmão, para você. Mandar um abraço aqui também para Manuel. Manuel aqui, o DDD aqui é 86, eu não sei qual é, Manuel, a cidade não disse, mas um abraço para você. Vamos cá que daqui a pouco eu olho o restante das mensagens aqui, tá? Vamos lá. E aí observa o detalhe. O que importa para mim é o seguinte: se eu tenho que utilizar uma dessas 3 modalidades de liquidação, o que eu preciso compreender é que o que importa para mim é encontrar o valor que deve ser pago. Independente da modalidade que eu vou utilizar, a intenção ao liquidar a sentença é entender e encontrar qual é o valor que vai precisar ser pago pela executada. Tá certo?